garotinhos e garotinhas, mais uma videoaula nossa agora. De novo, eu estou utilizando esse recurso que são os slides, né? Então, peço paciência para vocês, eu vou procurar ser breve, de verdade. Outro vídeo eu vi que tive poucas visualizações, né? Ele teve poucas visualizações e eu acho que é por conta do tamanho. Então, vamos começar a aula e vamos parar de nos estender tanto. Então, ó, APC 2, matemática, quarto bimestre, sexto ano, ok? Então, aqui vai estar toda a APC, tá? Todos os conteúdos da APC estão aqui, beleza? Então, vamos lá. Então, ó, primeiro, poliedros e corpos redondos, tá? O que é um poliedro? Poliedro, então, tem como principal característica faces planas. Essas faces são normalmente polígonos, tá? São figuras geométricas elementares, quadrado, triângulo, nós vamos ver mais para frente alguns quadriláteros, mas enfim, são figuras bem elementares, ok? Então o que é poliedro? Muitos edros faces, então muitas faces. Cada um dos lados do poliedro é chamado de face, ok? Então olha só, nós temos alguns exemplos aqui, tá? O primeiro exemplo aqui é o cubo, beleza? Aqui como exemplo do cubo nós temos o cubo propriamente dito, né? Um desenho geométrico, ok? Esse camarada aqui, ó, tá? E nós temos um exemplo realzinho aí, que é o cubo mágico. Peguei lá da internet, ó, que bacana. Beleza? Nós temos também um paralelepípedo. O paralelepípedo nada mais é que essa figura aqui, ó, essa beleza aqui, beleza? E uma representação aí real aí, que é essa caixa aqui de papelão, ok? Ou de qualquer outro tipo de material, não sei. E, né, estou falando do paralelepípedo, e agora nós vamos para a pirâmide. Pirâmide é um exemplo aqui, né? Nós temos aqui uma pirâmide de base quadrangular, que é um quadrado aqui, ok? Aqui embaixo, aqui, ó. Nós temos aqui o exemplo de uma pirâmide de base triangular, não dá para ver aqui, mas aqui é de 3 e nós temos aqui essa figura aqui possui 4 faces, todas triangulares, né? Nós chamamos ela de tetraedro, mas não vem ao caso agora, tá? Mas ela é uma pirâmide de base triangular, ok? Pirâmide, nós estamos classificando assim, pirâmide de base triangular. Pirâmide, a gente não vai entrar nesse mérito ainda não, ok? A gente vai só introduzir as coisas. Então vamos lá? Então aqui são corpos redondos, né? Agora as características dos corpos redondos. O redondo tem como principal característica aí, né, a superfície arredondada. É uma maneira grosseira de dizer, né? Mas assim, a característica bem aparente mesmo, né? Existe uma parte arredondada dele, né? Por exemplo, nós temos aqui esfera. Esfera aqui tem uma bolita e aqui tem uma bola de futebol. A gente fala, pessoal, por que eu peguei esses exemplos? Porque o pessoal às vezes confunde esfera com círculo, circunferência. A esfera é uma figura, é um sólido geométrico, né? É uma figura tridimensional. Tem 3 dimensões, né? A gente consegue pegar nela, né? Nossa realidade, onde nós estamos, ela é tridimensional. Então, já estamos um pouquinho acima. Nós temos o círculo, a circunferência, e nós temos a esfera, tá certo? Que já faz parte da geometria espacial, beleza? Nós temos também, como eu disse aqui, a bola aí é bonita. Agora nós temos também o cilindro. O cilindro aqui embaixo tem aqui a representação de 2 cilindros, né? Nós temos um cilindro reto e o cilindro oblíquo, que a gente fala, que é o tortinho, né? E nós temos aqui um exemplo que é a paçoquinha cilíndrica, né? Que é como o pessoal fala, em rolha, né? Paçoquinha de rolha. Um exemplo aí que eu achei bacana trazer para vocês. E nós temos também o cone, né? Um exemplo do cone, nós temos aqui o próprio cone em desenho, né? Tridimensional. Nós temos um círculo embaixo, né? Essa é a cara do cone. Nós temos um círculo embaixo, um ponto aqui em cima, né? E aqui eu uno, né, tanto vamos dizer assim, a borda aqui do círculo quanto com esse ponto, né? Fica um chapéuzinho ou um cone, né, que a gente usa aí para sorvete, né? Olha que legal. É um exemplo físico aí, tá? Bom, agora nós vamos estudar algumas que vocês deveriam ver mesmo esse ano, que é, a primeira delas, né, nós vamos estudar poliedros mesmo, nós vamos falar sobre pirâmide, tá? Começando já poliedro.
Lembrando, voltando. Poliedro e corpos redondos. Nós temos os poliedros, e nós vamos estudar os corpos redondos que eu só apresentei para vocês. Vamos começar com o poliedro de pirâmide, ok? Então, a pirâmide aí, ó, uma maneira bem grosseira, bem simples, na verdade. As pirâmides possuem uma base. A base está aqui escrita aqui no desenho, ó, base, ok? Suas faces laterais são triangulares, formam triângulos, olha lá, ó. Cada ladinho desse que une com a lateral aqui do polígono de baixo, forma um triângulo, né? Tá vendo aqui, ó? Qualquer uma, né? Olha lá, ó. O que é o vértice que eles tanto falam? É esse pontinho aqui, tá falando aqui, ó. E todas as arestas, cadê? E todas as arestas determinadas pelas faces laterais possuem um vértice em comum. O vértice é um pontinho, né? Como um triângulo tem um vértice, quadrado tem um vértice, é o cantinho aqui, né? Ó. Esse é o vértice, né? Então, esse vértice é um ponto comum de todas as faces laterais. O que são as faces laterais? Essas formadas aqui, opa, escapou um pouco. Essas formadas aqui por esse ponto, né? Por esse vértice. E, vamos dizer assim, cada uma aqui dos lados aqui compõe um polígono de baixo, que é a base, e as arestas laterais, ou os ladinhos aqui, né? Esses comprimentinhos aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Cada um desses camaradas aqui é chamado de aresta, né? A aresta. A base também nós chamamos de lado, isso aqui, mas também é chamado de aresta, a aresta da base. Tá? A aresta é só um nome diferente para lado, para ficar mais bonitinho. Ok? Outro poliedro aí, né, é o prisma. Nós vamos ver rapidinho. O que é o prisma? O prisma é um poliedro aí que tem duas faces, suas faces laterais são retângulos, retangulares, né? E duas bases idênticas e paralelas. Como assim? É como se você pegasse a figura geométrica qualquer que você quisesse. Olha essa figura aqui. Isso aqui, ó, não é uma figura regular. Isso aqui é um pentágono, né? Porque tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É que esse aqui não saiu, ó, mas são 5 lados. Né? E ele é totalmente desregular. Nós temos exatamente a mesma figura aqui em cima. Ó. Exatamente a mesma figura aqui de baixo, a mesma figura que está aqui embaixo está aqui em cima. Então, o prisma caracteriza dessa forma. Você tem duas figuras geométricas, né, idênticas, semelhantes, na verdade congruentes, que a gente fala, tá? Paralelas, né, e unidas por arestas laterais, que são esses risquinhos aqui, ó. Tchan, tá vendo? Cada um dos seus vértices unidos aí. Não só os vértices, né? Todos os pontos aqui estão se unindo. Todos os pontos que pertencem à borda, ao ladinho, à aresta das bases aqui estão se unindo, né? Formando uma espécie aí de uma superfície, né? Formando de fato esse sólido, né? Que me lembra muito uns copos aí, né? Enfim, aqui tem um formato que a gente usa normalmente para fazer casinhas, né? Para quem já desenhou algum momento aí na vida, casa, normalmente a gente utiliza, né? Olha só que legal. Isso aqui é um prisma de base triangular, né? Aqui para fazer a casinha, a gente usa o prisma de base triangular. Ó. Olha a minha casinha aqui, coisa bonita. Olha lá. Então, ó, esse cara aqui ó, é um prisma de base triangular, porque é um triângulo. Aqui nós temos um hexágono. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui é um prisma de base hexagonal, ou hexagonal. E aqui nós temos um outro prisma, né, de base pentagonal. Ok? É só isso. Bem tranquilo, né? Agora nós vamos falar sobre a planificação, de uma maneira um pouco mais simplificada mesmo. O que é planificar? Você desmontar a sua figura, seu sólido, tá? Seu sólido geométrico, sua figura tridimensional. Você desmanchar mesmo, você está montado, você abre. Aqui nós temos um cubo, eu abri ele. Quantas faces ele tem? Se eu contar aqui, ó, 1, 2, né? Tem as distrais lá, ó, 3, 4, 5, 6. Se você pega um dado, você consegue contar. São 6 faces, né? 6 faces quadrangulares ou quadradas, né? Então, olha só. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá para ver, né? Que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Tá vendo? Eu abri essa figura. Significa que se eu pegar, eu planifiquei ela. Significa que se eu for fazer uma dobradura aqui, de maneira grosseira, eu vou conseguir chegar nessa figura que eu acabei de planificar.
Só está faltando um pedacinho aqui, olha lá. Acertei. E aqui a mesma coisa, o cilindro, ó, os dois círculos que os compõem, né, que formam a sua base. Nós não vamos estudar, mas eu acho que vocês já conseguem entender que essa daqui também são bases, só que as bases são círculos, né? As bases. Depois você une cada ponta aqui das fronteirinhas aqui, ó, com os pontos da fronteirinha do outro círculo aqui, e aí você consegue formar uma figura tridimensional aí com essa lateral e forma um retângulo aqui, tá vendo? Você envolve aqui. E aqui você desmanchamos aqui uma pirâmide de base quadrangular, de base quadrada, né? Desmanchou aqui, aqui desmanchou um prisma de base triangular, que nós acabamos de ver que é a parte de cima de uma casa, aqui dá para montar a casinha de novo, ó. Ó, que bacana. Eita, fugiu. Aqui a casa, o cara planejou errado. Tá lá, ó. Beleza? Planificou, bonitinho, tá aqui. Planificar isso, tá? Tem que se acostumar, tem que tentar procurar enxergar mesmo se vai funcionar ou não. Tem um exercício que pede isso. Para você tentar planificar mentalmente, olhar assim para a figura e falar como que eu posso fazer. Porque nem sempre a planificação ela é correta. Você tem que saber qual é a planificação que de fato vai representar, né, aquele poliedro, né, que você pegou. Tomara que eu não tenha falado polígono, tá? Polígono é uma figura bidimensional, aquela que a gente fala no desenho, quadrado, triângulo. Poliedro, né, é o sólido geométrico, é a figura tridimensional, beleza? Que é esse que nós estamos estudando aqui, ok? Quadriláteros. Os quadriláteros, né, então podem ser classificados, pessoal, de três formas, em relação ao número de pares de lados paralelos, ok? Pares de lados opostos, né, paralelos. Nós temos o quadrilátero, a figura de quatro lados, né? Aqui nós estamos voltando para o bidimensional, nós estamos falando de polígonos, ok? Por mais que a ordem está diferente aqui, mas eu preferi trabalhar dessa forma porque eu quis mesmo, mas não tem diferença, tá? Não tem tanta diferença assim. Então, a classificação em relação, vamos dizer assim, dos quadriláteros, nós temos três possíveis, né? Tem um quadrilátero em relação ao número de pares de lados paralelos, lados opostos paralelos, tá? Se o cara não tem nenhum par de lados opostos paralelos, você pega uma figura geométrica bidimensional de quatro lados, né? E não tem relação nenhuma dos seus lados, ele continua sendo um quadrilátero, tá certo? A segunda classificação é em relação ao número de pares de lados opostos paralelos também, né? Número de pares de lados opostos paralelos, que é, se o cara tem um par, ele é chamado de trapézio, e se ele tem dois pares, ele é chamado de paralelogramo, tá? Resumindo, né? É difícil falar isso aqui, hein? Essa frase aqui, possui dois pares de lados opostos paralelos. Falar várias vezes é complicado. Então, olha só, temos aqui. O que são os paralelogramos, então? Exatamente o que eu falei. Possui dois pares de lados opostos paralelos. O que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que os lados de 2 a 2, esse com o lado oposto aqui a ele, que é esse aqui, ó, de baixo, né? Esse com esse são paralelos. E esse camarada com o lado oposto dele aqui, ó. Vou tentar fazer uma seta que não deu tão certo. Esse lado oposto aqui, ó, né? Também são paralelos. Então é isso que ele quer dizer. Tem mais propriedades, vocês verão, só que no decorrer dos anos letivos que virão, ok? Tem várias propriedades, o quadrilátero é muito bacana. E os quadriláteros, pessoal, podem ser classificados de três formas, só que quadriláteros não, os paralelogramos, tá? Dentro dos quadriláteros nós temos duas classificações possíveis. Três do que eu falei, né? A primeira que não tem classificação nenhuma, a segunda que são os paralelogramos, a terceira que são os trapézios. Então, dentro dos paralelogramos, nós temos três classificações, subclassificações, que são as seguintes. Primeiro aí, ó, nós temos aí o retângulo, né? O que é um retângulo? Retângulo, então, é um paralelogramo, ou seja, tem dois pares de lados opostos paralelos, beleza? Então, aqui, ó, qual que é a característica do retângulo? Vem do próprio nome. Retângulo, reto, ou seja, ângulo de 90 graus. Aqui está a figura, ó. Esses ângulos do cantinho aqui são ângulos de 90 graus. Essa é uma das principais características do retângulo. Além de ser um paralelogramo, ele também
possui ângulos internos todos iguais, de abertura igual a 90 graus, ok? Então, outra segunda figura aqui, outro paralelogramo possível é o losango. Losango, não é losangolo, não. Losango, tá? Tá errado não. O que é a característica do losango? Ele possui 4 lados de mesma medida. 4 lados que a gente chama de congruentes, é da matemática. Aqui, ó. Aqui é o losango, ó que legal. Temos o losango aqui. Ele só diz isso, tá? Ele é um paralelogramo de 4 lados de mesma, com os 4 lados com a mesma medida, tá? Com os 4 lados de mesma medida. Isso aí, beleza? E nós temos também o último, que é o quadrado. O quadrado, além de ter todos os lados com a mesma medida, ele também, além de ser o primeiro paralelogramo, ele tem os lados com a mesma medida, e além disso, todos os seus ângulos internos medem 90 graus. Olha aqui, olha que legal. Olha que bacana. Tá vendo aqui, ó? Isso é muito legal, né? Então, o que quer dizer com isso? Nós temos, então, a classificação. Primeiro, o retângulo é um paralelogramo. Só que possui o ângulo reto, vamos dizer assim, que compõe todos os ângulos, seus ângulos internos. O losango é um paralelogramo que se preocupa apenas em ter todos os lados com a mesma medida. E o quadrado, que é a junção do losango com o retângulo, que ele, além de formar ângulos de 90 graus nos seus ângulos internos, medir em 90 graus, né? Além disso, ele também possui todos os lados com a mesma medida. Então, tem umas observações a fazer, né? Aqui, ó, a observação que eu coloquei aqui, ó, todo quadrado é um retângulo. Todo quadrado é um paralelogramo e tem ângulos de 90 graus. A prova real está o desenho aqui, ó. Aqui o desenho, provinha aqui. Beleza? Mas nem todo retângulo é um quadrado. Por quê? Porque nem todo retângulo tem os 4 lados com a mesma medida. Eu posso falar que todo quadrado é um retângulo, mas não posso falar que todo retângulo é um quadrado. Né? Uma questão um pouquinho de observação e um pouquinho de lógica, tá certo? E o outro aqui, ó, é que todo quadrado ele também é um losango. Por causa que ele possui 4 lados de mesma medida. E qual que é a definição de losango? Tem que ser paralelogramo, né? E ter todos os lados com a mesma medida. O quadrado é um paralelogramo e tem todos os lados de mesma medida. Então ele é um losango. Mas nem todo losango é um quadrado. Por quê? Porque o losango não se preocupa com os ângulos internos. Os ângulos internos dele. Ele se preocupa só com a medida dos seus lados. Então, nem todo losango é um quadrado. Beleza? Exemplo, essa própria figura aqui. Essa figura aqui não é um quadrado. Você pode desenhar torto, mas não é um quadrado. Né? Você pode tentar desenhar um quadrado torto, mas não é um quadrado. Beleza? A outra classificação que nós temos, eu falei primeiro aquele do quadrilátero que não tem nenhum par de lados opostos paralelos. Nós temos o que tem 2, que é o paralelogramo, que tem 3 classificações, quadrado, retângulo e losango, e nós temos o trapézio. Né? O trapézio, ele é um outro tipo de quadrilátero, que ele só tem pelo menos um par de lados opostos paralelos. Aqui, por exemplo, nessa figura, o lado oposto paralelo aqui, ó, é o AB e o DC. Tá vendo isso? Aí, ó. Tá vendo aí? Tá vendo esse desenho? Eu ia falar. Então, ele só tem esse. Esse aqui, ó, não são paralelos. O que é paralelo? Lembra do meio-fio lá? Nunca vai se encostar, né? Se você olhar para um lado para o outro do meio-fio, você vai continuar olhando e eles vão seguindo paralelos, né? Não vão se encostar em nenhum ponto. Aqui, se eu continuar o desenho, ó, se eu continuar o desenho, eles vão se encontrar em algum ponto. Então, não são paralelos. Esses lados, o lado AD com BC não são paralelos, ok? Só que o negócio é o seguinte, trapézio possui pelo menos um par de lados paralelos. Significa que ele pode ter 2 também. Então, o que quer dizer tudo isso? Uma nova teoria que a gente traz. Que todo paralelogramo é um trapézio. Por quê? Porque o paralelogramo tem 2 pares de lados opostos paralelos. O trapézio só precisa de um. Uai, todo paralelogramo tem 2, então ele também tem um. Porque ele tem 2. Tá certo? Isso aqui não é tão relevante. É uma observação que está nos exercícios só. Tá? É relevante pra caramba pra gente, que já estuda há um tempo. Tá? Mas é legal trazer para vocês.
Perímetro. O que é o perímetro? Soma da medida dos lados de um polígono. Beleza? Só isso. Então aqui tem um exemplo, né? Ele é representado por 2P. Por que é 2P? Bom, foi o que colocaram, né? O 2P é perímetro, o semiperímetro, que é a metade dele, é só P. Eu acho que é só para simplificar a notação, porque normalmente em exercício nós utilizamos semiperímetro, que é a metade do perímetro de uma figura. Aí o pessoal representa apenas por P. O perímetro inteiro, 2P. Beleza? Então tá aí. Como que se calcula? É só somar os lados. Então eu pego aqui 10, então tudo tem que estar na mesma unidade de medida, ó. Tudo está em centímetros. Tudo está em centímetros, ó. Se tiver em unidade diferente, nós temos que transformar. Vocês aprenderam aí nos anos anteriores, ok? Então, ó, 10 centímetros mais 5, 15. Aí eu vou somar, ó. 10 mais 5, 10 mais 5, 15. Mais 10, 25, né? Mais 5, 30. Tá certo aí? Tá, né? Deu 30. Aqui no cantinho está falando. Deu 30 centímetros. A medida aqui deu 30 centímetros. O perímetro desse polígono. Beleza? Bom. Então é isso, pessoal. Agradeço aí pela parceria de vocês. Tentei ser o mais breve possível. Qualquer dúvida, só chamar aí. Tá no Classroom. Tá aí, vamos dizer assim, no WhatsApp. Tá certo? Um abraço, pessoal. E até mais.